Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês hoje. E é baseado em tudo que a gente vem vendo nesses últimos tempos, e não é apenas nesses últimos dias, por conta de pandemia, por conta de decisões que políticos, juristas têm feito, e sim por algo que já é profético, algo que já é direcionado pela palavra, algo que já estava prescrito há muito tempo. Eu quero falar sobre algumas coisas que elas estão muito vivas, muito para agora. Elas já estão, para não deixar ninguém de surpresa. A Bíblia fala que Deus não vai anunciar nada sem antes ter anunciado os seus profetas. E Deus anunciou os seus profetas predisseram muita coisa, anteciparam muita coisa. O apóstolo Paulo veio completando também dizendo muita coisa, orientando muita coisa. Vieram os apóstolos que deixaram suas cartas escritas, como apóstolo Pedro, Tiago, eles trouxeram muitas orientações. E aí vem o apóstolo João, fechando a conta lá com o livro do Apocalipse, e a gente vai ler um texto hoje no Apocalipse, porém eu não quero entrar numa visão apocalíptica de caos, de tragédia, nada disso. O Apocalipse, para quem está na presença do Senhor, o Apocalipse é a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda, a revelação, né, que tem ali, o conteúdo que tem no livro de Apocalipse, o que está escrito ali, para quem está na presença do Senhor, é um texto de muita esperança. Quando aparece aqueles bichos, a besta, o dragão, a serpente, aparece aquele monte de chifre, um monte de coisa, um monte de negócio, para quem olhar aquilo ali com medo, com temor, o livro do Apocalipse pode ser amedrontador, desesperador, não querer viver aquele tempo do livro do Apocalipse. Porém, quando a gente começa a ler e entender como que nós, como igreja, estamos situados dentro do livro do Apocalipse, é a coisa mais linda, é maravilhoso. E o que eu quero trazer hoje, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de esperança, é uma palavra de segurança, uma palavra de muita confiança, uma palavra onde realmente precisa encontrar espaço no nosso coração para a gente realmente saber como que a gente vai viver os próximos dias. Eu quero, as duas notícias, uma consola a outra, tem aquele negócio, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Quem escolhe a boa primeiro? Levanta a mão aí. Quem escolhe a boa? Eu tenho duas, é uma ruim e uma boa. Quem escolhe a boa primeiro? Levanta a mão. A boa primeiro? Levanta a mão. Quem escolhe a ruim primeiro? Levanta a mão. Eu escolho a ruim primeiro, que a boa consola, né? Eu escolho a ruim primeiro. Fala ruim. Ah, é isso aí, tá. E agora a boa? Aí a boa consola, coração aqui é. E eu vou dar duas para vocês. Humanamente falando, biblicamente falando, nós não temos como ter expectativa que os próximos dias vão melhorar. A sociedade, a humanidade, a tendência para que Jesus volte, o que antecede a volta de Jesus é um ambiente de ruínas, de decadência, onde o povo vai estar como o povo de Noé. Nós falamos isso alguns cultos atrás, que essa galera de hoje está bem parecida com o povo da época de Noé. Então não dá para ter uma expectativa que os políticos vão melhorar, que o Superior Tribunal Federal vai melhorar, que as pessoas vão melhorar, que o coração das pessoas vai melhorar. Não tem como esperar. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a montagem do quebra-cabeça bíblico não tem a menor expectativa que vai melhorar. Essa é a notícia ruim. Não vai melhorar. Qual é a notícia boa? Para um povo seleto, eu vou falar desse povo, vou falar desse grupo essa noite, vou falar desse grupo nessa pregação. A notícia maravilhosa que eu estou aqui como ministro do Evangelho para trazer para vocês é que existe um povo que dentro desse ambiente do caos vai prosperar, vai reinar, vai vencer, vai viver em paz, alegria, em santidade, em gozo e conexão com o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Existe um povo que vai viver assim, querido. Existe um povo que vai estar gozando da presença do Senhor, onde as pessoas vão estar desesperadas. Existe um povo, e eu já prometi, vou falar sobre esse povo, e é um povo que eu já vou declarando que nós vamos fazer parte desse grupo, amém, queridos? Então existe um povo que não vai sofrer como a grande maioria vai sofrer. Agora, esse povo, ele precisa estar munido de algumas ferramentas. Esse povo, esse grupo de pessoas precisa estar convicto de que vai precisar ter um tipo de comportamento diferenciado dessa grande maioria. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Porque se a gente achar que a gente pode viver
assim, tipo meio que sendo crente normal, fazendo parte do culto, né? E orando, fazendo as orações, eu não vou antecipar não, que tem outras coisas para falar. Eu vou falar, quando eu falar dos 3 grupos, a gente vai falar sobre isso. Não vou antecipar agora não. Agora o que a gente percebe é que a cada dia que passa, vê se o que eu estou falando faz sentido ou não, queridos. A cada dia que passa, a vida das pessoas faz menos sentido. Faz menos sentido um tirar a vida do outro, que não faz sentido para a vida dele mesmo. Então não tem problema, a vida não tem valor, não tem problema eu tirar a vida do outro. Se a minha não tem valor, qual é o problema eu matar ou morrer? A vida das pessoas tem cada vez menos valor, de muitas pessoas. Então não tem problema se matar. Para aquela pessoa que está entendendo que a vida não tem valor, que não tem sentido, não tem problema se matar. Então, por que não faz sentido? Porque não tem valor, matar ou morrer, matar e... Que diferença faz? Não faz diferença nenhuma. A grande maioria, incluindo cristãos, não percebe que só Jesus pode preencher o vazio do coração. Ainda não entendeu. Queridos, a maioria da humanidade, eu incluí os cristãos também, porque tem muitos cristãos que estão fazendo parte da igreja, do sistema da igreja. Eu vou falar sobre o crente sistemático hoje. Hoje é um culto de ensino, é um culto de esperança, é um culto de renovar as nossas convicções em Cristo, querido. Em nome de Jesus, você precisa estar antenado com esse culto para poder você sair daqui com aquilo que realmente Deus quer projetar para a sua vida, com o que Deus realmente separou para você. Mesmo fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de um ministério, mesmo dando dízimo e oferta, mesmo vivendo, carregando a Bíblia embaixo do braço, ainda assim existe o risco da pessoa não entender que existe um vazio no coração que só Jesus pode preencher, porque as pessoas às vezes estão na igreja, mas ainda estão procurando alguma coisa para preencher o vazio do seu coração. Estão procurando prosperar, ter muita grana para ser feliz. Estão prosperando crescer na empresa. Estão esperando os filhos crescerem, formar os filhos na faculdade para agora sentir, ter aquele sentimento de missão cumprida. Então, enquanto isso não acontece, e rala em função disso, trabalha, e faz, e não sei o quê, e acha, e aí quando os filhos se formam, o vazio continua do mesmo jeito, na verdade sempre piora, né? O vazio sempre piora. E pessoas que às vezes não casaram e estão querendo casar e acham que o casamento vai preencher o vazio. Porque não é bom que uma viva só, né, irmão? Então vamos casar. Aí vai e casa. Aí casou, não preencheu o vazio. Eu já sei que está faltando. Está faltando um nenenzinho. Vamos fazer um neném, meu amor? Vamos. Aí tem um nenenzinho vem e vê que dá trabalho pra caramba, né, irmão? Chora de madrugada, chora feito uma sanfona e faz sujeira, aquela coisa. É gostoso, é maravilhoso, mas não preencheu o vazio. E nada preenche vazio. Não, já sei, porque eu estou imaturo, estou muito jovem, quando eu amadurecer, que eu tiver com a cabeça branca, eu tiver com mais idade, eu sei que vai melhorar. Aí, enfim, a gente já sabe que não melhora. E quando a gente vai vivendo nesse estilo, onde sempre está procurando alguma coisa para preencher, o vazio não preenche e aumenta, não difere muito da galera que está no mundo. Porque a galera que está no mundo não teve o vazio preenchido. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, mas Ronan, mas quem está na igreja não já aceitou Jesus? Não já pediu a Jesus para morar dentro? Agora existe uma grande diferença, querido, de eu chamar Jesus para morar dentro e chamá-lo para ser ativo na minha vida. Para ele ter liberdade, ter atividade no meu coração, para ele preencher os vazios do meu coração. Existe uma grande diferença de eu chamar alguém para morar aqui dentro da minha casa e não dar a liberdade para ele mexer na geladeira, dele deitar no sofá, dele, aquela expressão que a gente usa, né? Fechar a geladeira com o pé. Existe uma grande diferença. Em fazer habitação na minha casa, eu não dá liberdade. Uma grande diferença. Então começa a não diferenciar muito. Então muita gente está indo para a igreja com uma esperança de que fazer parte agora, porque foi apresentado a verdadeira, né, a informação é verdadeira, mas não é completa, foi informado que fazer parte do corpo de Cristo, estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor, vai mudar a história, e muda, se for atitude completa, muda mesmo, nós estamos aqui nessa congregação, nessa reunião por causa disso, amém, queridos? A gente está aqui porque nós acreditamos na igreja como noiva, e isso é fantástico, a igreja como noiva do Cordeiro, como corpo de Cristo, como membros do mesmo corpo, complementares, onde você tem dons e talentos que eu não tenho, quando nós nos unimos, ficamos mais fortes, quando um une com dela e tal, nós pregamos sobre isso no culto passado, né, quando Deus encontra, né, os membros que são complementares, o propósito dele é cumprido na terra. Agora, e por que tanta gente ainda se encontra perdida? Por que tanta gente ainda se encontra angustiada? Por que tanta gente em depressão, ansiedade, síndromes, e não para de surgir nome de síndrome? Síndrome, galera, não para de nascer nome de síndrome. Por que isso? Porque o que está acontecendo? Aonde que as pessoas e também os cristãos estão perdendo um foco, perdendo uma perspectiva de que realmente existe um caminho para a vida dar certo.
Existe um caminho para ser feliz de verdade, mesmo que algumas coisas ainda não estejam acontecendo, existe uma forma de ser feliz em Deus de verdade. E o texto que eu quero ler está lá em Apocalipse 5, do 1 ao 13. Baseado nessa introdução, esse texto, ele não tem tanta alegoria, né, como aqueles animais, aqueles monstros loucos que aparecem muito doidos, cada um deles tem uma representação. No Apocalipse esse texto está bem claro. O título diz assim: a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro, ou a visão do Cordeiro. Apocalipse 5, a partir do 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Jesus está sentado. Jesus, o ressurreto, tá, querido? A gente precisa separar porque vocês vão entender lá na frente. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E esse que está sentado no trono também pode ser o próprio Deus e a visão do Cordeiro, o seu próprio Jesus. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, isso aqui o João contando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Pega essa visão, irmãos. Uma taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de se abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraram para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? Amém? Queridos, essa perspectiva do que está sentado no trono, como não especificou aqui a questão que Jesus está sentado no trono também ao lado direito do Pai, então existem 2 tronos nesse momento. Então Deus está sentado no trono, Jesus do lado direito, e o Cordeiro se manifestou. Então nesse momento não ficou, para mim, não ficou claro se estava falando do próprio Deus e o Cordeiro se levantou, ou se nesse momento era Jesus já ressurreto e o Cordeiro tendo representado o Cristo que morreu, nesse momento, se levantando ali. Agora a parte que eu quero deixar alavancada para essa noite é que Jesus ele está no centro. Nós lemos isso aqui no texto. Jesus está no centro do trono. E ao redor, então eu consigo começar a imaginar que o trono está no centro e essas figuras, esses anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e esses milhões e milhões que adoravam estavam ao redor dele. Então posso imaginar que estava no centro, esse ao redor, e Jesus estava no centro, Jesus estava no foco, Jesus estava no meio de tudo, Jesus estava sendo adorado no centro de tudo. A coisa mais importante que eu quero levantar para a nossa vida hoje à noite aqui é que Jesus precisa estar no centro. Jesus precisa estar no centro das nossas decisões. Jesus precisa estar no centro das nossas relações.
Jesus precisa estar no centro do nosso casamento, precisa estar no centro do nosso empreendimento econômico. Jesus precisa estar no centro das nossas amizades. Jesus precisa estar no centro de tudo que a gente vai falar e fazer. Jesus precisa estar no centro porque aqui está muito claro que todos que o estavam adorando, foi colocado no centro, mas a gente precisa considerar por que ele foi colocado no centro. Por que ele foi colocado numa posição de tamanha evidência? Por que Jesus estava sendo adorado? Porque quando foi procurado alguém que fosse digno de abrir aqueles selos que diz respeito ao final dos tempos, por que só Jesus foi encontrado? Digno de abrir aqueles selos. Por quê? De abrir os selos e de ler o livro. Por que ele foi encontrado? Porque ele tinha uma missão a cumprir e cumpriu. Ele tinha a missão de vir resgatar, ele abriu a mão da glória de estar como sendo Deus, veio à terra como um homem, se fez homem, ele se fez maldito no meu lugar, ele se fez pobre no meu lugar, ele se fez enfermo no meu lugar, ele se fez pecador no meu lugar, para que ele, representando tudo isso, eu pudesse deixar de ser tudo isso que eu era e tudo isso que você era. Amém? Ele veio para essa missão, ele veio para poder resolver esse problema e resolveu. Ele veio, vou repetir, ele veio para cumprir essa missão e cumpriu. Ele não veio como vários reis, vários juízes da Bíblia, vários homens, vários profetas que falharam, uns vacilaram, outros caíram, outros abriram mão da fé. Jesus, ele não renunciou. Jesus, ele veio, ele padeceu o que padeceu, pagou o preço que pagou, porque ele morreu não tendo nenhum tipo de pecado, ele se fez pecado por nós, para a gente não precisar morrer eternamente. Ele cumpriu, ele conquistou, ele venceu a morte, ele venceu o peso da morte. A morte que podia segurar uma pessoa na sepultura, segurar na maldição da própria morte, na consequência e condenação da morte, o peso, a força que a morte tinha de segurar uma pessoa na eternidade perdida, Jesus foi lá e quebrou essa força. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque isso era o que estava nos aprisionando até que nós fizéssemos aliança com Jesus. Até aquele dia que você levantou sua mão, que você falou assim, eu quero Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador, até aquele instante, essa força estava nos segurando lá dentro da cova, lá dentro da sepultura. Quando eu falo cova, é sepultura eterna, é maldição eterna, é perdição eterna. Estou falando da só cova lá de 7 palmos do chão, não. Quando eu falo essa sepultura, é a morte eterna. Essa força que estava nos tragando enquanto nós estávamos em maldição, quando a gente não tinha aliança, essa força ela estava reinando sobre a nossa eternidade. Mas Jesus, uma vez que ele desceu para poder redimir, restaurar, pagar o preço do que eu estava devendo, ele cortou o peso dessa morte, ele cortou a força, ele quebrou todo, ele impactou a eternidade. Ele foi lá nas profundezas, quando morreu. A Bíblia não deixa claro o que Jesus fez nesses 3 dias. Mas quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar, cara. Porque eu tenho uma curiosidade tremenda, porque a Bíblia fala que quando ele desceu, ele venceu Satanás, pisou em sua cabeça, tomou a chave da morte do inferno e envergonhou os demônios publicamente. Os santos já ressuscitaram naquele momento. Agora, não fala quanto tempo que isso durou, não fala o que foi que aconteceu nesses 3 dias, como é que foi, o que aconteceu lá. Eu só sei uma coisa, ele venceu. Amém. O que aconteceu lá não foi suficiente para impedir a vitória que ele impetrou, ordenou, ele chancelou, ele carimbou para ele, como ele agora sendo o cordeiro que morreu, mas ele não ressuscitou como cordeiro. Ele morreu como um cordeiro mudo que se entregou todo o seu sangue no meu lugar e no seu lugar, por causa dos meus pecados e dos seus, por tudo que nós fizemos que abolia a nossa relação com Deus, e ele foi lá e cancelou tudo isso. Não importa o que aconteceu lá, eu só sei que ele venceu. Ele morreu como um cordeiro, mas quando ele ressuscitou como um leão. E quando o anjo vem consolar João, que estava tendo toda aquela visão, aquela revelação, quando um anjo veio consolá-lo, ele falou assim, ei, não chore. O leão ressuscitou. Aleluia. O cordeiro mudo, ele morreu, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou, ele é digno de desatar o selo, de abrir o selo, ele é digno de ler esse livro. Então fique em paz, calma. Essa palavra está dizendo para mim assim, calma, para você. Não é só com a pandemia, é com tudo que está para vir pela frente.
Porque se eu e você estivermos consolados e com a visão que Jesus está no centro da nossa vida, irmãos, não precisamos esperar notícias boas chegando dos noticiários ou das mensagens no grupo de WhatsApp. Nós saberemos que, independente de tudo, existe um anjo nos consolando e essa convicção em nós, falando assim, ei, o leão ressuscitou. E quando nós entendemos que esse leão agora é o leão da tribo de Judá e que me redimiu para esse novo povo, esse novo rebanho que ele mesmo chamou de rebanho, ele nos chamou de rebanho, esse agora que ele está rebanhando para ele, é ele que vai tomar conta. Aleluia por isso. Dentro de um estado, nesse momento que não está nada agradável, tantas injustiças, eu preciso medir minhas palavras, querido, eu não preciso ser mais um falando mal, eu preciso ser profeta dentro do caos, eu não preciso ser profeta para profetizar o caos. O caos, ele está aí, eu preciso estar aqui, eu e você, tá, irmão? Não é porque eu sou pastor, não, vocês também. Vocês também têm a responsabilidade de levar uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, ainda que nesse momento, na sua vida, nem todas as áreas estejam vivendo assim, e nem na minha. Porém, quando nós abrimos a nossa boca para falar, porque a Bíblia fala, eu criei, por isso falei. Eu não preciso falar que vai ficar pior, vai ficar um caos para a minha vida. Eu preciso, vai ficar pior. Mas existe um Deus que vai respaldar aqueles que estiverem em aliança. E aí sabe o que vai acontecer, querido? Nesse período que vai ficar pior, os ímpios prosperarão de forma escusa, de forma equivocada. Só que sabe o que a Bíblia fala nesse mesmo momento? Que Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Olha que palavra de fé, de esperança. Como que vai chegar na sua mão? Não sei, eu só sei que a Bíblia falou que ele vai tirar do ímpio para dar para o justo. A coisa que eu preciso fazer é estar no grupo dos justos e não dos ímpios. Amém? Amém? Eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar também. O nosso evangelho, esse evangelho que nós vivemos, ele não tem apenas a ver com a salvação, o que já seria muita coisa. A gente não ir para o inferno, né, irmão? Coisa tremenda, né? Mas essa salvação não tem apenas a ver com isso. Até porque eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar muito rápido. A palavra salvação no grego é sozo, e esse sozo é um tipo de salvação muito completa. Quando a gente fala salvação, parece que é só do pecado para a vida, para a eternidade. Mas a palavra sozo é uma palavra muito mais ampla, muito mais completa, que fala de saúde, libertação, de paz, de alegria, de eternidade também. Então a nossa salvação ela vai muito além a palavra salvação em grego ela é muito mais ampla do que para a gente. Então esse evangelho que a gente está pregando e se dedicando em viver, ele não fala apenas da gente viver em santidade aqui na terra agora, para a gente não ir para o inferno e ir para o céu. Fala também, como nós vimos o texto aqui, que nós reinaríamos em vida. Nós estaremos reinando sobre a terra. Nós estaremos reinando com garantia do próprio leão da tribo de Judá dentro desse período. E depois na eternidade também, é claro. Então, esse evangelho que a gente está vivendo, ele é muito completo, ele é muito amplo. Para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos, até Jesus voltar, ou o dia da nossa morte. Amém, querido? Amém. Então, não é interessante, ou seria, não é interessante não, seria limitado demais pensar que esse evangelho só se fala de um ritmo de igreja, ter uma vida um pouco diferente da maioria, esperar Jesus voltar, ou então a gente morrer para o céu. É muito mais do que isso. Fala de um ambiente de paz, de prosperidade, de viver uma vida completa, uma vida plena, uma família, de fato, vivendo em harmonia, ainda que nesse momento não esteja do jeito que você gostaria, ou que eu gostaria, ou o casamento, ou a finança, porque a finança vai melhorar. Amém, querido? E existe um caminho para isso. Para essa última hora, querido, é sobre essa aqui eu vou entrar de fato, talvez na essência mesmo, onde nós vamos separar as pessoas. Para essa última hora, querido, só ficarão 3 grupos de pessoas. Por que eu acredito que nós estamos vivendo a última hora? O apóstolo Paulo também já achava que Jesus ia voltar logo. Também falei sobre isso um ponto desse, né? Eles sempre pregando que Jesus estava prestes a voltar. Jesus não voltou para buscar a noiva, para buscar a igreja, mas voltou para ele, porque ele já morreu. Amém, querido? Então, se eu estiver preparado para Jesus voltar a qualquer momento da minha vida, eu estou pronto hoje, se Jesus voltar hoje, eu estou em santidade, eu estou puro, eu estou na bênção, e se ele não voltar e eu morrer, a gente não vai se encontrar do mesmo jeito? Amém? Então, ele voltou para mim, então isso precisa ficar claro.
Então, mas eu também acredito que Jesus está voltando mesmo para buscar noiva, e eu acredito que vai ser na minha geração. Eu acredito, querido, que vai ser na minha geração. Porque para mim hoje, se não a única, mas uma das únicas profecias que ainda não se cumpriram, e essa a gente não tem como ver, é a pregação do evangelho chegar a toda criatura. Que era o que antecederia a volta de Jesus. Porque as outras, das guerras, dos terremotos, essa coisa toda já vem acontecendo há muito tempo. E que está piorando a cada momento, a economia, os homens estão cada vez mais malignos. Então, eu acredito que principalmente com esse advento da tecnologia, o evangelho está sendo muito mais pregado, muito mais velozmente e chegando a lugares que nós não conseguimos ver. Pode ser que o evangelho esteja chegando lá no Uzbequistão, lá no Cazaquistão, lá no Turcomenistão, porque a tecnologia está lá e a gente não está nem sabendo. Então, Jesus está voltando em breve. Então, para esse tempo, para essa última hora, queridos, só ficarão 3 grupos de pessoas. E eu acredito que os outros grupos, os outros tipos de pessoas que eu não falar aqui, eu acredito que de alguma forma eles estarão inseridos nesse aqui. Primeiro grupo de pessoas, o grupo dos pecadores. É o grupo daquela galera que vai decidir de fato, não aceitar Jesus. É a galera que vai querer curtir, outro que vai querer ficar no sexo, droga, rock and roll, outro vai ficar na política corrupta, que eu sei que tem políticos sérios, existem homens e mulheres de Deus, outros que nem são convertidos, mas estão lá lutando para fazer um trabalho sério. Mas enfim, o grupo dos pecadores são aqueles que de fato vão morrer sem salvação, que não vão querer Jesus mesmo, não querem mesmo. E nesse grupo, queridos, estão incluídos inclusive falsos profetas, o crente safado, o crente muquirana, que ele está lá na igreja, mas tem uma vida dupla aqui, o crente safado, depois eu vou ter um outro grupo. O crente faz de conta que é crente, mas não é. É o grupo dos pecadores, que estão vivendo uma vida de pecado, vivendo o pecado como estilo de vida. E nessa última hora, cara, essa galera não vai se converter. Vai ter algum ou outro que de repente vai sair do grupo dos pecadores para poder, né, se converter? Vai, amém, vai ter, sempre vai ter. Agora também sempre vai ter gente que vai desviar e vai querer ficar e vai continuar e vai morrer nesse grupo. Ou até Jesus voltar vai estar nesse grupo e vai perder mesmo, vai ser condenado mesmo. Esse grupo, querido, nós estamos aqui reunidos para nós não fazermos parte desse grupo, amém, querido? Porque tem muita gente que fez parte do grupo dos crentes sérios, dos top das galáxias mesmo, mas porque veio uma situação adversa, uma complicação, uma decepção, uma frustração, foi se esfriando, foi esfriando a fé, e abriu mão da fé. Abriu mão da fé, cheio de argumentos, cheio de teorias, e automaticamente se associou ao grupo de quem? Dos pecadores. É frio na fé, não cumpre o que a Bíblia fala, pode até falar que acredita em Deus, que ora, que assiste a pregação no YouTube, mas se não tiver aliança cumprindo o que o Senhor falou, não adianta. Está automaticamente fazendo parte do grupo dos pecadores. O segundo grupo é o grupo dos crentes sistemáticos, ou crentes superficiais. O que é o crente sistemático? É o que faz parte de um sistema. É aquilo que eu falei na introdução. É o crente que ele até vai na igreja, ele até fala aquele idiomazinho meio gospel, né? Paz do Senhor, varão. Ele não encontra assim, e aí, brother, beleza, mano? E aí, tranquilo? Pá! Ele não cumprimenta assim, paz do Senhor, vaso. Paz do Senhor, irmão. É a paz do Senhor para lá, a paz do Senhor para cá. Às vezes até usa uma roupa de crente. Tem aquela rotina de ir para a igreja, faz parte de uma célula, de um pequeno grupo, entrega o dízimo, oferta. Mas é aquele crente superficial, que ele é movido por movimentações da igreja. É aquele crente que só é movido por campanha, só é movido por palavra profética que profetiza a prosperidade. Abre a mão aí que está chegando a casa na sua mão, abre a mão que não sei o quê. Deus entrega, queridos, entrega. Só que existem movimentos de pregação e existem crentes que só estão sendo movidos por esse tipo de pregação. Não é movido, por exemplo, por aquela pregação de impacto que fala assim, você precisa se consertar. Você quer bênção do Senhor? Você precisa se consertar. Você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Aí esse tipo de crente não gosta desse tipo de pregação. O crente sistemático é aquele que, se o culto aconteceu, está tudo certo, não está incomodando o estilo de vida, então está tudo bem. Está cumprindo o sistema, está fazendo alguma coisinha, até faz parte de algum ministério. O crente sistemático, ele faz parte do ministério. Porque falaram para ele que, para ele agradar a Deus, ele tem que trabalhar na igreja. E quem trabalha na obra do Senhor agrada mesmo, mas não é o passaporte. Agrada porque faz o reino crescer, se a intenção for essa. O crente sistemático, ele também vai se perder. Por que ele vai se perder? Porque quando a humanidade for piorando,
Quando as coisas forem piorando, quando a coisa for estreitando, quando começar a ter problema econômico mundial de verdade, que graças a Deus não é o que a gente está tendo hoje, mas quando começar a ter, esse tipo de pregação não vai conseguir sustentar mais esse crente, porque o sistema vai estar abalado. A humanidade vai estar abalada. Então esse crente não vai ter raízes em Deus de verdade. Ele não tem experiência com Deus de verdade. Ele não lê a Bíblia de verdade. Ele não estuda de verdade. Ele não tem essência de relacionamento com Deus de verdade. Então quando tiver um caos, se ele não fizer parte do terceiro grupo, se ele não sair do grupo dos superficiais ou sistemáticos e sair para o outro grupo que eu vou falar para vocês, não tem como, eles vão padecer. E não serão sustentados no dia da adversidade. Que isso aconteceu aconteceu com João Batista, irmão. Embora a Bíblia fala que bem de João Batista, ele morreu bem, a questão é que bateu na vida de João Batista um momento de incredulidade. João Batista foi o cara que antecedeu Jesus, foi um cara que foi levantado por Deus para novamente ser voz profética, de fato, sobre o povo de Israel, depois de 400 anos, que Deus não levantava homens, tinha profeta, tinha sacerdote, mas não era de Deus, era treta, era religião, era criado lá. Mas Deus levanta João Batista, que antecedeu Jesus. João Batista teve uma conexão, reconheceu Jesus quando estava eles dois na barriga, eles eram primos, eles dois na barriga, o João Batista sacudiu na barriga da mãe dele, e a Bíblia fala que foi o Espírito que comunicou isso. Que doideira. Essa conexão quando estava... Imagina, mano. Os dois nem chegaram porque rola aquela conexão. João Batista pregando e falando assim, ó, eu vim para batizar com água, mas depois de mim eu vim para anunciar o caminho daquele que vem depois de mim, e o que vem depois de mim vai batizar com fogo e com espírito e tal, sobre ele, sobre aquele que desceu o Espírito de Jesus chega. É desse aí que eu estou falando, e tal, esse aqui, e tal. E ouve aquela voz que Deus fala lá no céu, e depois do batismo de Jesus, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, e vem aquela coisa toda e tal, e o ministério de Jesus começa, logo depois dali, começa 40 dias lá no deserto, e o ministério começa e transforma água em vinho, e daqui a pouco, pai, Jesus pregando, curando, fazendo aquela arruaça. E quando João Batista foi preso, porque estava cumprindo a missão do Senhor, lá dentro da cadeia, bateu o momento da incredulidade, e mandou perguntar para Jesus, mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus, se Jesus era o Messias mesmo, ou se ele precisava esperar outro. Querido, então, sim, momentos que a incredulidade vai bater, eles acontecem na nossa vida. Agora, o quanto nós estaremos respaldados e sabendo que esse Cristo é o Cristo mesmo, que precisa estar no centro da nossa vida, porque Ele é o único digno de ser adorado, a incredulidade vai bater, mas daqui a pouco essa convicção vai substituir a incredulidade. Amém, querido? Amém. Então, nesse tempo de incredulidade que vai bater na sociedade, e vai bater na vida dos crentes superficiais ou nos crentes sistemáticos, quando a crise vier, porque não tem raízes em Cristo, porque Jesus de fato não está no centro, vão padecer. Muitos vão apostatar da fé e muitos vão se enquadrar na lista daqueles que também já foi predito, que é o seguinte, que nesse tempo muitos teriam comichão nos seus ouvidos, comichões nos ouvidos, e buscariam profetas para si, profetas que pregam aquilo que eles querem ouvir. Então, nesse tempo, querido, essas pessoas do sistemático, elas vão procurar onde que tem o culto do poder, onde que tem o culto da prosperidade, onde que tem o culto da campanha, não sei de quê, porque está um caos, está brabo, está complicado, fiquei desempregado, meu negócio quebrou, e aconteceu isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. E sabe o que vai acontecer? Vai ter profeta para pregar o que eles querem ouvir, mas profetas que não estarão sendo usados pelo Espírito Santo. Aí serão usados pelo espírito do anticristo, que são os falsos profetas, que já existem, já estão na terra desde aquela época. O apóstolo Paulo falou, João também falou, que o espírito do anticristo já está entre nós. Já está há 2000 anos atrás. O espírito do anticristo já está entre nós. A manifestação, o anticristo, tem dois entendimentos, contra Cristo e no lugar de Cristo. É forte esse negócio. Entender isso facilita muito a nossa vida. O espírito do anticristo é tudo aquilo que quer entrar no lugar de Cristo ou tudo aquilo que é contra Cristo. Ou seja, a religião pode ser anticristo, porque a religião entra no lugar de Deus. Esse culto fervorosão, mas que não tem a palavra como base, também entra como anticristo, que entra no lugar de Cristo, não está no centro. O que está no centro é a campanha. O que está no centro é uma palavra que está sendo pregada, mas sem interferência do Espírito Santo. Esse povo, querido, que nós não fazemos parte dele, amém? É um povo que não vai aguentar o rock. Não vai aguentar a pressão.
É um povo que vai ficar sem gás para lutar essa luta. É um povo que vai ficar sem disposição, sem vigor e vai padecer. E nós estamos aqui, queridos, falando sobre isso, porque a igreja, uma das funções que eu vejo a igreja, que se reúne no domingo, que se reúne no prédio das 4 paredes, uma das funções que eu vejo é como um lugar de treinamento. É o quartel-general do corpo de Cristo, que é o treinamento para daqui a gente fazer a diferença lá fora. Nós nos reunimos para aprender, estarmos na mesma visão, na mesma conexão, para lá fora a gente poder viver a vida, aguentando o rock, aguentando a pressão. E saber que com Jesus no centro, naquela musiquinha, com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem, é assim que funciona. O terceiro grupo, querido, é o grupo que eu estou me dedicando em fazer parte dele e que eu já profetizo que você já faz parte dele, você vai fazer cada dia mais, amém, querido? Amém. Que é o grupo dos remanescentes. O que é o remanescente? É aquele que restou, é aquele que ficou. No grupo dos remanescentes é onde existe, presta atenção, querido, nesse grupo dos remanescentes, eu vejo isso aqui acontecendo, querido, eu vejo com uma visão de muito poder, de muita clareza. No grupo dos remanescentes existe, pega isso daí, irmão, refrigério, consolo, libertação, paz, esperança, alento, tem muitas outras coisas também. Sabe o que eu vejo, querido? O que eu vejo é uma igreja, o que eu estou trabalhando para isso, inclusive trabalhando com vocês aqui hoje. O propósito é esse, é te encorajar, te preparar, te capacitar e saber que não tem doçura daqui para frente. Não tem doçura lá fora, mas com Cristo no centro, nós entendendo que Ele está no centro de tudo, é por Ele, por meio dEle, para Ele, volta tudo para Ele, e que Ele precisa estar no centro, a gente consegue romper e vencer tudo, nós nos tornaremos uma igreja. Eu não estou falando só da nossa reunião, da nossa congregação, estou falando nós como igreja, e quem estiver ouvindo essa mensagem pode se tornar também. O remanescente é aquele que vai ser procurado por aqueles que estarão desesperados. Você pode dizer amém, querido? Amém. Eu vou estar declarando, vou estar profetizando, você pode concordar, se você concordar, se você entender, se isso encaixar para a sua vida, você pode dizer amém, você pode glorificar o Senhor. O remanescente é aquele que vai ser procurado quando as pessoas estiverem desesperadas e sem paz. O remanescente vai ser procurado porque está em paz. O remanescente ele vai ser procurado porque, como eu falei aqui ainda agora, o ímpio vai perder o que tem, porque Deus vai tirar do ímpio e dá para o justo. E o remanescente é justo. E o remanescente está prosperando no meio do caos. Você pode dizer amém, querido? Amém. Então as pessoas que vão estar desesperadas, elas vão procurar como pode. Como que pode esse casal estar prosperando tanto no meio de tanto caos? Eu preciso saber o que é que eles têm, o que é que está acontecendo, me dá uma palavra, me dá uma instrução. Aqui vocês vão fazer? Vem cá, neném. Eu vou mostrar para você, vem cá que eu te mostro o que é. É porque Jesus está no centro. Não tem a ver com a religião, não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com o meu pastor, não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus estar no centro. Você quer colocar Jesus no centro? Ah, mas eu já sou da igreja tal. Eu não te perguntei se você é da igreja tal. Eu não estou te chamando a fazer parte dessa bandeira. Eu estou perguntando se você quer colocar Jesus no centro. Porque se você quiser colocar Jesus no centro, você vai ter essas coisas que eu falei, mais um monte de coisa. Enquanto o povo vai estar desesperado, nós vamos ter uma palavra de consolo. Uma palavra onde as pessoas vão estar tristes, ansiosas, porque perderam tudo, porque faliram, porque não veem solução, não estão desesperadas. Nós vamos ter uma palavra de direção. Querido, não tem nada melhor do que você poder dar uma direção para uma pessoa, essa pessoa aceitar e dar certo. E depois ela falar para você assim, cara, muito obrigado porque você me falou aquilo e deu certo. Nós vamos ter essa palavra, mas essa palavra não vai vir da gente. Essa palavra vai vir de quem está no centro. E quem está no centro é Jesus. Você está conectado com Jesus, você faz o contato com Ele, Ele está te dando direções e você dá direções para a pessoa. Querido, nós vamos ser procurados. Os remanescentes ao redor do mundo, querido. Não é só aqui em São Mateus, não é só no Brasil. Aqueles crentes se mantiverem fiéis, faca na caveira mesmo, aqueles perseverantes mesmo, os que permanecerem de pé mesmo, eles serão procurados pelas pessoas que estarão desesperadas. Vai ser a grande oportunidade que nós teremos de ganhar almas para Jesus nessa última hora, assim, ó. Mas a gente vai precisar estar fortalecido, vai ter que estar com a base firme, com a base sólida, para a gente não sucumbir também. Não vai dar para imaginar, querido, que as coisas vão melhorar, elas vão piorar, mas em Cristo, para nós vai melhorar. Você pode dizer amém, querido? Eu vou repetir, não é só para você dar outro amém, não, é para entrar na sua cabecinha aqui, para entrar na minha também. Em Cristo, para nós também vai melhorar. Vai melhorar, para o remanescente vai melhorar, para o crente fiel vai melhorar. Sabe por quê, querido? Porque nós já vamos estar profetizando desde agora. A gente não vai compactuar. E eu
Me peguei essa semana, falei isso com a minha esposa hoje, orei ao Senhor hoje, cedo. Eu orei hoje cedo junto com a minha esposa e falei com ela, meu irmão, me peguei cometendo um grande erro. Eu pedi perdão ao Senhor por isso, aqui eu confesso, para ensinar vocês também, até porque a gente não está acima de nada como pastor, só aumenta a nossa responsabilidade. Eu percebi que nessas últimas 2 semanas, com toda essa questão de pandemia, de fechamento de comércio, essa coisa toda, eu me peguei me associando com o mesmo discurso de quem não segue a Deus, falando mal da autoridade, esse governador não sei o quê, porque esse prefeito não sei o quê, e me peguei falando igualzinho, irmão, igualzinho. Aí no final da conversa, por umas 3 vezes, eu me lembrei que eu sou crente, e me falando cheio de razão, né, irmão? Porque todo cidadão está chateado, todo cidadão de bem, sério, que quer trabalhar, está chateado com tudo isso. Não tem ninguém feliz com isso. E a gente já viu que não dá certo esse lance de lockdown. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E aí no final eu lembrava, né, que eu era crente, né, eu fazia de parecer até que eu não era conversando, né, falando, é mesmo, né, mas aí a Bíblia fala que nós temos que orar pelas pessoas e principalmente pelos que estão investidos de autoridade, e a gente tem que orar pelas autoridades. Aí eu lembrava que falava isso. Aí, rapaz, eu mesmo falei assim, rapaz, deixa de ser comédia, deixa de ser muquirana, rapaz, você está me detonando, você está quebrando o princípio bíblico, você está falando mal da autoridade. A Bíblia fala que toda autoridade, Romanos 13, a partir do verso 1, toda autoridade foi instituída por Deus, e quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra aquele que a instituiu, trazendo juízo para si. Irmão, vocês acham que eu vou prosperar falando mal da autoridade? Mesmo que eles estejam errados? Hoje de manhã o Espírito me tocou e eu pedi perdão ao Senhor, irmão. Porque eu, como comerciante, como empreendedor, eu não posso compactuar com o que o mundo normal fala. Então o que eu decidi fazer? Comecei a profetizar. Aliás, foi ontem de manhã isso. Foi hoje de manhã. Foi hoje. E eu comecei já a profetizar, já comecei a falar. Falei, meu irmão, nós vamos falar diferente. Vamos falar que o cenário vai mudar, mesmo que seja para a gente, que vai mudar, que vai romper. Eu não sei de onde o dinheiro vai vir, mas vai vir, porque o nosso Deus é o provedor. Nós já temos várias experiências com esse Jeová Jirê, que é o Jeová da provisão, Deus da provisão. Então nós vamos aquietar nosso coração e nós vamos orar sim pelos nossos governantes e sem reclamar, sem falar, sem compactuar com o ímpio. Porque quando a gente começa a falar igual, irmãos, a gente se torna como eles. E ao contrário, nós que temos que ir lá na escuridão deles e a gente que tem que acender a luz, a começar em mim, amém, querido? Amém. A começar em mim, eu estou me abrindo aqui, me expondo, porque eu não tenho nenhuma intenção de parecer perfeitinho para vocês. Então já comecei a fazer isso, querido. Vocês não têm noção do como meu coração e minha mente mudaram a respeito do cenário econômico. Porque só o fato de eu mudar essa chave da minha cabeça já mudou. E essa palavra veio forte no meu coração, essa que eu estou pregando, de colocar Jesus no centro e que vai piorar. Então não dá para imaginar que o político vai fazer, igual eu já falei mais cedo, eu não vou ficar repetindo, não dá para imaginar que o cenário vai melhorar. Só que tem um detalhe, para nós vai melhorar. Para nós vai melhorar. Para o grupo dos remanescentes, os que estiverem firmes, querido, a diferença é como está a sua vida hoje. E eu preciso alavancar isso, como está a minha vida hoje, em que nível eu estou desse remanescente, que nível de remanescente eu sou. Primeiro, eu sou mesmo? Essa pergunta é para mim e para vocês também. Você é remanescente mesmo? Ou se a pressão continuar do jeito que está, ou piorar um pouquinho, você vai roer a corda? E vai achar que Deus não te ama, que Deus não te ajuda, que Deus te abandonou? Porque é esse discurso que o diabo vai usar, tá vendo? Você seguiu Deus tanto tempo, você deu dinheiro naquela campanha tal, você entrou naquela propósito, naquela oferta de sacrifício, de não sei de quê, tá vendo? Cadê Deus agora? Então o diabo é sujo, mano, ele vai vir com conversa fiada. A questão é, você hoje já está no grupo de remanescentes? Você já está disposto mesmo a pagar um preço, custe o que custar, e não sucumbir? Sabe o que, querido? Vem essa pergunta, que vantagem eu teria de deixar de ser um remanescente? Eu só vou me ferrar, irmão. Não conectar com aquele que é o único que pode gerar solução na minha vida, é praticamente, eu falando de mim, aí se quiser caber para você, né, eu falando de mim, seria uma grande burrice da minha parte, eu me desconectar daquele que é o único que pode resolver meu problema. Eu me desconectar daquele que pode gerar solução, me desconectar daquele que pode me dar paz na hora da adversidade. Seria muita tonteria, já ia falar em outros propósitos, não é esse. Seria muita, quando diz no Rio, né, muita zerroelice, vacilação, besteira, bobeira, ignorância, falta de fé.
A gente desconectar, mano, daquele que é o único que pode mudar a nossa história. O único que pode trazer mesmo o que está na mão do ímpio para trazer para a minha vida na hora que dá adversidade. Me desconectar daquele que pode me fazer luz para quem estiver na escuridão. Me desconectar. Perdão. Me desconectar daquele que pode me fazer luz para quem estiver nas trevas. Me fazer um farol para quem estiver perdido. Vem cá que eu vou conversar com você. O que está acontecendo? Então as pessoas já vão ver luz. Elas já vão ver no nosso olhar, elas já vão ouvir na nossa voz, no jeito de falar, que a gente está em outra frequência, irmãos. Eu profetizo sobre a nossa vida em nome de Jesus. As pessoas, quando elas se relacionarem com a gente, elas já vão saber que nosso discurso está completamente diferente. Amém. O nosso discurso, a nossa mentalidade, as chaves, as ideias que estão na cabeça são diferentes. As pessoas, elas vão se conectar, vão querer. Ó, as pessoas, elas estarão desesperadas. Vai ter o grupo dos desesperados. Vai ter o grupo dos crentes superficiais que vão querer ir para a fé. Pega isso daí, ó. Vai ter o grupo dos crentes superficiais que vão, de fato, querer ir para a fé. Elas vão procurar alguém, vão procurar um pastor, uns amigos que estão caminhando em fé de verdade. Vai ter o grupo dos crentes superficiais que vão entrar para o grupo dos pecadores. Quando essas pessoas... Vai ter o grupo dos pecadores que vão procurar os remanescentes. Então, quando esses grupos começarem a procurar, quererem luz, onde que eles vão encontrar? Quando eles desesperados quiserem uma palavra de consolo, de conforto, onde que eles vão encontrar? Você poderia levantar sua mão para poder encontrar em você também? É só se você crer, não precisa levantar se você não crer. Porque eu estou aqui para isso, para levantar, para despertar a sua fé. E a minha também. Eu preciso lembrar disso, irmão. Porque se eu não lembrar disso, eu fico na conversa fiada da galera que está falando da política, da economia, da pandemia. Aí fica naquele papo, aí não chega a lugar nenhum. Mas a minha conversa dali falando sobre isso não vai mudar nada, irmão. Agora, o que sai da minha boca transforma o meu ambiente. E eu aprendi isso com o próprio Deus. Quando Deus viu o caos, viu a escuridão, lá em Gênesis 1, ele não falou assim, nossa, como aqui está escuro, poxa vida, está muito escuro. Ó, quem poderia me ajudar? Né? Quando ele viu que estava escuro, ele falou o quê? Falou o quê? Haja luz. Quando ele foi formando a terra, que ele falou que ele queria a árvore, queria frutos, queria os animais, ele falou assim, árvore, semente. Ele queria a árvore, ele falou, árvore, cresça, semente, cresça, dê seu fruto e multiplica esse negócio. Ele disse o que ele queria, ele não disse o que ele estava vendo. Ele disse o que ele queria ver. E sabe o que eu quero ver, querido? Eu quero ver em mim uma mente criativa, uma mente criativa que serve para a prosperidade financeira da minha casa, mas que eu tenha tantas ideias criativas que eu possa compartilhar com vocês ou com quem chegar. Eu quero que as pessoas vejam em mim essa referência, e não é só para eu ser um pastor legal, gente boa, bonito, não. Eu quero isso para a sua vida também. O que eu quero é que você também tenha visões, revelações proféticas, e isso começa na nossa boca, porque a nossa boca, o mundo espiritual, ele é feito do que a gente fala. A Bíblia fala, se você tiver fé e falar para esse monte, não é só, se você tiver fé, o monte vai sair daqui e vai para lá. Não é assim o texto. Se você tiver fé e falar. Você tem fé? Então tem que falar. Eu tenho fé que a prosperidade vem? Então tem que falar. Prosperidade, venha. Santidade, venha. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação esses dias, agora essa semana, ontem, anteontem, e aí eu fui tomar banho, eu ouvi a pregação top, maneiríssima, um pastor que eu estou gostando muito de ouvir as pregações dele, já tem muito traduzida, pastor Joseph Prince, ele é lá da Ásia, tem pregação muito top, tem muito a ver com o que a gente tem pregado, tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, isso, né, tem uma conexão muito, muito especial. E ele falou uma coisa lá e tal, e ele falou assim, cara, quando vier alguns pensamentos ruins, na cabeça de quem não vem, irmão? Só do pastor que não vem, né? Só na cabeça do pastor que não vem pensamento ruim, né? Só que não, vem sim.
Quando vier pensamento ruim, pensamento que você sabe que aquele pensamento está afetando o seu bom relacionamento com Deus, seja o nível que for, que afete sua santidade, parece que quando está falando de pastor e santidade, quando estão falando de homem, parece que só o que afeta a santidade é imoralidade sexual, né? Não é? A gente desejar, por exemplo, que um governante desse aconteça alguma coisa com ele, são pensamentos ruins, né? E por aí vai. Quando pensamentos vierem, assim, você faz uma declaração, o santo está em mim, porque tem um texto, né? O santo de Israel está em mim, o santo, Jesus está em mim. E como eu tenho a mente de Cristo, não tem pensamento ruim na cabeça de Cristo, como que pode ter um pensamento ruim na minha cabeça? Se o santo está em mim, se o Espírito que é santo está em mim, e eu tenho a mente de Cristo, como pode ter pensamento ruim? Eu comecei tomando banho e comecei a falar. O santo está em mim, a minha cabeça, a minha mente é como a mente de Cristo. Só tem espaço para santidade, só tem espaço para pureza. Eu declaro, comecei eu tomando banho, estendendo o braço, levantando, e eu impus as minhas mãos em direção à nossa capital, impus as minhas mãos em direção à nossa prefeitura aqui, eu fui impondo mão, fui impondo aqueles pensamentos ruins. Nossa, eu saí do banho com 2 tipos de refrigério, o banhozinho gelado que eu gosto de tomar, e o refrigério da minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Entende? O refrigério da minha alma é o do Senhor, que é o meu pastor. O Senhor que é o meu pastor, que eu tenho a mente dele, que eu estou conectado com ele, que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que também vai me ressuscitar, que mora dentro de mim, está ativo. Você pode dar glória a Deus, querido? Porque está em você também. Então comecei a falar, eu não estava só pensando, porque só pensar no mundo espiritual é pouco. Você tem que falar. Então estou profetizando, querido, que virão para as nossas vidas dias muito melhores em Deus. Que não tem a ver com a humanidade, tem a ver com a nossa vida. Dias melhores, do nosso casamento melhor, nossa finança melhor, o nosso chamado, os dons e talentos que eu preguei no domingo passado, e quem está assistindo essa pregação, já fica o convite para assistir lá o encontro dos 3 sonhos de Deus, está lá no YouTube também, já está lá, está tudo atualizado lá, amém, cara? O departamento de mídia trabalhou essa semana aí, atualizou bastante coisa, e está no jeito lá. Então esse Espírito que é poderoso, o Espírito que foi lá, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que quebrou aquela força toda do mal que eu falei, da morte que eu falei ainda agora, é o Espírito que mora dentro de mim. E o que vai acontecer quando eu começar a falar conectado com o que Deus fala? Porque só vai dar certo se Deus já falou. Só vai dar certo se Deus puder compactuar comigo. Se o que eu falo combina com o que Deus fala, irmão, ó, é a conexão, é o que precisava. Então o mundo espiritual ele começa a entrar num rebuliço para agora começar a girar em função de acontecer aquilo que eu estou profetizando, aquilo que você vai estar profetizando. Você pode dizer amém, querido? Eu vou repetir, esse é para entrar na sua cabecinha de novo. O mundo espiritual vai precisar entrar num encaixe, num ajuste para fazer acontecer o que você disse. Porque o que você disse está em alinhamento com o que a Bíblia fala. Com o que Deus já falou. Se Ele já falou que coisas aconteceriam de maravilhosas na nossa vida nesse tempo do fim, eu profetizo isso e vai acontecer. Você profetiza, você tem direito de profetizar. Você tem direito de profetizar. Você tem direito de profetizar, não precisa ser pastor, é simplesmente você, peraí, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos dar uma estudada, estuda na Bíblia, pode me pedir orientação, pode me pedir que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que a Bíblia fala sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso? O que vai acontecer? Vamos começar a profetizar, encher o mundo espiritual de decretos, querido. De decreto, eu declaro os meus filhos na presença do Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor, eles vão mais longe do que eu. Os meus filhos vão ganhar mais almas do que eu. Os meus filhos não vão se perder. Meus filhos terão cônjuges maravilhosos. Amém. E você pode profetizar. Eu vou prosperar nisso daí. Eu vou ganhar almas. Esse ano vai ser o ano que eu vou mais ganhar alma da minha vida. Para pensar. A Bíblia fala, quem ganha alma é sábio. A Bíblia fala um monte de coisa sobre ganhar alma. Deus quer que eu ganhe alma. E vai ter uma grande colheita. Está escrito também que nesse tempo terá uma grande colheita. Grande colheita de almas nesse tempo. Das pessoas que vão estar desesperadas e vão aceitar Jesus. E eu começo a profetizar que esse ano vai ser o ano que eu mais vou ganhar alma. Aí Deus olha para mim, e rapaz, eu estou querendo esse negócio também. Aí Deus olha para mim, aí depois Deus olha para você, e ele fala assim, rapaz, eu já estou querendo isso há um tempão, estou procurando na terra alguém que queira fazer isso. Você está querendo fazer isso? Então toma talento, dom, toma prosperidade, toma. Se você tiver dinheiro hoje para realizar algum projeto, alguma coisa, para crescer o reino de Deus, você faria o quê? Aí Deus olha para você, rapaz, então toma aí. Para ganhar alma, tem o fim, o objetivo final é alma, é rendição de alma. No livro A Quarta Dimensão, do David Young Cho, o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul,
colocou essa frase nesse livro que para mim mudou minha história. Deus atende a oração quando o objetivo final dela é a rendição de almas. Tem a ver com aquela escola que nós vamos montar? A rendição de almas? Então dá para Deus respaldar. Tem a ver com o fato de nós prosperarmos, para as pessoas no meio do caos verem que nós estamos prosperando, estamos diferentes da galera, eles vão ver luz em nós, e aí nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Nós vamos prosperar, pega essa visão, querido, para você prosperar, você pode prosperar, eu estou falando da prosperidade em Deus. Deus também precisa de homens e mulheres prósperos financeiramente, não só prosperidade espiritual, prosperidade em várias áreas, mas também financeira, porque Deus também quer colocar homens e mulheres cheios do poder dele em lugares, em ambientes que o limitado, o escasso financeiro não entra. Em reuniões que o pobre não vai entrar. Reuniões que homens e mulheres de negócio estarão desesperados, mas você como homem e mulher de negócio próspero vai estar fazendo parte de reunião, de conselho, de sindicato, seja o que for, de jantares, de estratégias, que você vai estar lá, quem sabe até liderando esse grupo. Amém? Amém? Deus precisa de homens e mulheres cheios do poder dele nesse nível financeiro também. Deus precisa de pessoas que lidam com milhares, com milhões, com bilhões. Deus também precisa de homens e mulheres que são bilionários, que vão estar no ambiente de bilionários e vão usar esses bilhões para fazer o reino de Deus crescer aqui na terra. Isso é tremendo. E por que não podemos ser eu e você? Por que não podemos ser eu e você que vão estar cheios do Espírito Santo, fluindo o Espírito Santo onde a gente estiver? Porque eu assevero a vocês, querido, que biblicamente eu assevero a vocês, se nós não estivermos numa conexão muito top com Deus, nós não vamos aguentar. Nós vamos sair do remanescente, vamos esfriar, vamos participar do grupo do remanescente e arrisca a gente ir para o grupo dos pecadores ou ficar no crente sistemático que automaticamente vai fazer parte do... praticamente automaticamente vai fazer parte do pecador. Agora, eu assevero para vocês que quanto mais conectado, quanto mais perto, nós vamos fluir, vamos crescer e vamos dar glórias a Deus, vamos tributar glórias a Deus por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. E as pessoas ao nosso redor, elas vão ver. Os familiares vão ver. Os amigos vão ver. Os ambientes sociais que nós fazemos parte também vão ver. Vão ver. E elas vão querer saber que negócio é esse. Aí nós vamos lembrar que é por causa de Jesus que está no centro. Enquanto a gente lembra que é Jesus que está no centro, querido, que Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou para morrer por mim e por você, para nos dar vida, e vida em abundância, uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo dentro do caos. Nós vamos ser felizes a despeito de qualquer circunstância. Nós estaremos em paz, a despeito de qualquer circunstância, independente de qualquer circunstância. Nós estaremos em paz, rompendo, crescendo, os nossos filhos saudáveis, a nossa família também, e rompendo e fluindo no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa palavra, Deus. E nós estamos aqui para declarar veementemente que nós desejamos fazer parte do grupo dos remanescentes. Aqueles que vão fazer a diferença, que vão gerar um impacto nessa geração. Nós vamos proclamar o nome de Jesus, estando no centro da nossa vida e trazendo pessoas para esse mesmo entendimento, evangelizando, pregando, sendo cristãos de verdade, sendo voz profética de verdade, a começar na nossa casa, a começar no nosso ambiente familiar, no nosso ciclo de amizade, e aonde quer que os nossos pés cheguem, nós seremos luz naquele lugar. Eu declaro como igreja, Pai, que nós estaremos prontos para receber as pessoas desesperadas, as pessoas que vão estar sem foco, completamente perdidas, sem luz, até mesmo sem Deus, querendo se matar, querendo matar alguém pelo desespero, mas nós seremos uma palavra de consolo, uma palavra de alento para essas pessoas. Nós seremos uma palavra de esperança, nós receberemos essas pessoas e trabalharemos com elas e treinaremos essas pessoas para elas serem também do grupo dos remanescentes. Aqueles que vão fazer a diferença pelo impacto que viveram em Deus,
Por terem colocado Jesus no centro, agora a vida passa a ser completamente diferente. Tudo é diferente, tudo passa a ser completamente diferente. Nós declaramos, Pai, que realmente nós dependemos do Senhor. Declaramos, Pai, que se não for pelo Senhor, nós não conseguiremos. Ativa em nós, ó Pai. Na verdade, nós decidimos ativar em nós a ação do Espírito Santo através da oração, da busca pela palavra, pelo Teu poder, a busca pelo Teu poder e manifestação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a nossa dependência, inclusive para aprender através da Bíblia a Tua palavra, nos ensinando o que fazer e não fazer. Nos instrua, nos dê sabedoria, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus, da palavra do próprio Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos esse que o Senhor quer contar aqui na terra para essa última hora. Nós contamos, ó Pai, com o Teu poder, contamos, ó Pai, com a Tua intervenção na nossa vida. E nós também estamos prontos e dispostos a viver isso no Senhor. Nós Te glorificamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos?